tem o Marins, né? Eu não sei se... Eu tenho quase certeza que é ilegal a forma como o governo tem tratado o MPOG, o Sinasef e a Fazubra. Se não me falha a memória, eu já li que isso é ilegal, certo? A Constituição garante que todo tipo de negociação tem que estar presente entidade representativa de classe. Tem que estar presente, tem que estar aberto, não pode ser impedido, isso aí não poderia ser. E o que eu vejo muitas vezes é o Sinasef vai pedir para o CONIF, certo? Ajudar, pelo amor de Deus, a abrir uma negociação. Gente, isso para mim, eu achei aquilo uma humilhação. Conclua. Uma humilhação. A gente não pode se colocar nessa posição. E o CONIF se posiciona do lado praticamente ali do governo mesmo, né? A gente vê pelos posicionamentos. É o quê? É um conselho de reitores, na verdade, o CONIF. Então, ou a gente toma uma posição efetiva para abrir a negociação, ainda que judicialmente. Eu não sei como nós de São Paulo podemos encaminhar isso, se isso aí seria o Patrick que deveria levar, que não sei se está aqui hoje, não está em Brasília, certo? Quem nosso representante, mas isso aí não pode. Esse posicionamento nosso é muito fraco. Se a gente continuar desse jeito, não vamos conseguir nunca nada. Ou a gente busca as vias legais, certo? Isso é algo que eu acho que merece uma análise, merece uma denúncia no Ministério Público com relação a essas portas fechadas a nós professores, certo? Isso aí tem que acontecer, senão não vamos sair desse impasse que está hoje. Obrigado. Bem, André, nas deliberações a gente debate sobre a minha impressão de termos errado na semana passada. E sobre as deliberações para serem mandados para Brasília, tá havendo a continuidade... Havendo a continuidade da greve, certo, nós vamos ter que, na minha opinião, mandar diversas deliberações paulistas para Brasília, certo? Então você vai ser contemplado com isso, né? A gente faz isso. Mas o motivo de eu estar fazendo essa avaliação agora, de conjuntura, é por conta dos alunos. E eu quero aproveitar que eu tenho... Cadê os alunos de Sertãozinho, onde estão? Tem um pelo menos, então não vai embora. A aluna de Cubatão, tem aluno de outra unidade? Aluno de São Paulo? Ótimo, tá? E do Grêmio, isso é muito importante, tá? Porque a conjuntura não só interna, mas é para todo o Brasil. Quando saiu em 2008 a lei do ZIF, tá? A lei foi extremamente democrática e ela produziu uma inovação importante. Haveria eleição para os reitores, né? Na verdade não foi do IFE, desculpa, foi do Cefet, foi ainda 2003, se não me engano, nem foi do IFE. Haveria eleição para os diretores gerais, com os pesos de 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 para docentes, 1/3 para administrativos, 1/3 para alunos. Aí, uma tese circulou entre os diretores de todos os Cefetes. Como é que se calcula esse terço? Veja só, como você não pode mexer com uma lei, né, você tenta mexer com um decreto ou com uma regulamentação da lei. Como é que se calcula esse terço? E aí veio a coisa mais absurda que eu já ouvi falar em termos de eleição. Você calcula o terço em relação aos que poderiam votar, aos que estão na lista, não aos que efetivamente vieram votar. E isso no Instituto dá uma diferença muito grande. Em São Paulo, por exemplo, nós temos 5.000 alunos. Se você fizer uma eleição hoje para diretor ou para reitor, não mais do que 2.000 votarão. Porque normalmente a eleição é final de ano, você tem uma evasão enorme, fora aqueles que não se interessam e tudo mais. Se você contar no denominador 2.000 ou 5.000, vocês já perceberam como o número muda? A diferença? O terço não vira um terço. O terço é um sexto, o terço é um nono. Bem, modéstia à parte, eu trabalhei no conselho em 2004,
né, e consegui fazer barrar isso, porque a lei favorecia. Em 2008, voltaram a carga. Trabalhamos novamente no conselho, eu e o professor Vilela, porque na época é o único representante docente que nós tínhamos, certo? Era uma vaga só, e conseguimos reverter isso de última hora no conselho, fazendo com que o terço fosse um terço. Aí quando surgem os institutos, agora surge um novo decreto, 6986. Esse 6986, pasmem vocês, sacramenta o princípio do terço não sendo terço. Os professores de matemática, né, podem analisar esse decreto e vejam as consequências do decreto. Porque essa tese, com certeza, levada para Brasília pelos diretores que têm medo de alunos, pelos candidatos que têm medo de alunos, certo? Faz com que o terço, principalmente com relação aos discentes, fique extremamente prejudicado. Conclua, Marinho. A eleição de São Paulo e a eleição de Sertãozinho já foi feita com essa nova regra. E nós temos eleições em 2012 em muitos níveis do Brasil. O movimento estudantil precisa centrar forças para o ataque a esse decreto nesse quesito, que tira o poder dos estudantes, ganho historicamente na época dos Cefetes, e que seria uma lição para ser implantada nas universidades federais e em todas as instituições públicas de nível superior do Brasil. Foi um retrocesso esse decreto. E eu convido os professores, só para concluir, a lembrarem, o dia que isso for discutido aqui em São Paulo, lembrem esses alunos que estiveram aqui fazendo essa performance, lembrem que no momento de greve eles estiverem com a gente, porque vai ser o nosso momento de estarmos com eles. Só para concluir, a lembrarem, o dia que isso for discutido aqui em São Paulo, lembrem esses alunos que... De conjuntura, passamos para o item 3, que é deliberações sobre a greve. Inscrições para os encaminhamentos. Espera um pouquinho. Bom, continuam abertas as inscrições, vou passar a palavra para o André, então. Minha proposta é que nós continuemos firmes na greve, vamos atrás de quem não está, precisamos, vamos aguardar esse acampamento que está tendo em Brasília, vamos aguardar o Conselho Superior que vai se reunir e que disse que vai discutir conosco a resolução. Então é isso, continuar e aguardar os próximos passos. E esperar que o pró-reitor Garabê e o reitor pró-tempore Arnaldo comece a passar a ouvir a comunidade e não se tranquem no castelo e não passem a nos ouvir. Leonardo. Eu queria fazer duas propostas. Além de defender a continuidade da greve, que eu acho que a gente não tem motivo nenhum para sair da greve, ao contrário, acho que a gente realmente tem que ampliar essa greve, porque até agora nós não conseguimos nada e precisamos garantir conquistas, né? Então, a continuidade da greve, mas aí eu queria fazer duas propostas. Uma, por um lado, eu acho que nós, nesse sentido da radicalização, precisamos não reduzir, mas ampliar a nossa pauta de reivindicações. Então, eu queria propor que nós incluíssemos explicitamente na nossa pauta de reivindicações e que nós negociássemos com a reitoria esse acordo absolutamente não transparente com o governo do Estado, que já está divulgado no site do Instituto, já estão sendo oferecidas vagas, e nós que estamos aqui dentro não sabemos do que se trata, porque nunca vieram discutir conosco esse acordo. Então, queria que isso fosse colocado explicitamente na nossa pauta de reivindicação, que o sindicato trabalhasse para divulgar isso, tanto interna quanto externamente,
Isso, e que não é possível nós deixarmos isso. Nossa luta é por uma expansão com qualidade. Por outro lado, a minha segunda proposta eu acho que nós estamos caindo numa armadilha aqui, eu estou preocupado com ela, que é uma falsa divisão, que já apareceu na Assembleia retrasada, apareceu na Assembleia passada e já está aparecendo de novo na Assembleia, né? Somos contra ou a favor da Resolução 270. Isso não faz sentido. Nós somos, eu acho, espero que... Eu sou contra a Resolução 270 e acho que... imagino que 100% desse plenário seja contra a Resolução 270. Então não é disso que se trata. E eu acho que a maneira como foi encaminhada a votação na Assembleia passada acabou dando essa impressão. Não se trata de aceitar a 270. Agora, eu acho que nós estamos caindo numa armadilha, que é a seguinte: o reitor empurra essa discussão para o Conselho Superior. Se o reitor empurra essa discussão para o Conselho Superior e nós mantemos a nossa proposta, que já foi enviada para o Conselho Superior antes da própria 270, sem arrancar nenhum compromisso do reitor, depois essa resolução não é aprovada novamente e o reitor se exime, porque ele diz: não é minha responsabilidade, é responsabilidade do Conselho. Então eu acho que nós temos que fugir dessa armadilha. Nesse sentido, eu acho importante que nós não abdiquemos da nossa proposta de resolução, não abdiquemos de ser contra a 270, mas nós votemos aqui os pontos que são essenciais, para que nós arranquemos do reitor, e aí é do reitor, não é do Conselho Superior, quer dizer, é do Conselho Superior depois, mas primeiro do reitor, o compromisso com essas propostas. Porque uma resolução é uma quantidade gigantesca de artigos. É difícil você conseguir o compromisso do reitor com todos os artigos. Entretanto, vamos brigar para que ele se comprometa, por exemplo, a redução de 17 para 15 horas. Então vamos brigar para que ele se comprometa com isso. Que se leve em consideração todas as atividades que nós fazemos aqui e que estão previstas na nossa resolução, mas não estão previstas na 270, e nós vamos listar as atividades. E ele vai ter que responder: ou eu me comprometo, ou então eu estou dizendo que essas atividades não são importantes, que o Instituto não precisa de reuniões de conselhos, do conselho de curso, que o Instituto não precisa de planejamento. Não, basta que vocês deem aula. Então eu acho que, nesse sentido, nós precisamos aqui, para fazer a negociação com o reitor, de votar pontos específicos. E isso não significa nem ir contra a 270, nem deixar de ir contra a 270, nem abdicar da nossa resolução. Mas significa uma postura mais ativa na negociação com o reitor. Do reitor nós queremos arrancar esses compromissos, que o reitor defenda, junto ao Conselho Superior, esses pontos. Eu acho que isso nós precisávamos aprovar nessa Assembleia aqui para não cair nessa armadilha que foi armada para nós, de nós simplesmente, de o reitor transferir a responsabilidade, que é dele, para o Conselho Superior. Obrigado.